É uma frase de Jesus que diz: há várias moradas na casa de meu pai. E eu sempre ouvi esta frase, desde pequena. É uma frase que possivelmente já todos nós ouvimos, mas que eu acho que só agora que eu comecei a estudar a doutrina espírita, só agora é que eu consigo realmente entender o significado desta frase. Porque esta frase aqui há uns anos atrás não me dizia grande coisa, era assim um bocadinho vaga. E então é sobre isto que hoje eu escolhi estudar e agora vou partilhar com vocês aquilo que eu entendi deste tema. Ora, todos nós já estivemos, de certeza, numa noite boa, numa noite agradável, ou até numa noite muito fria, a olhar para o céu. E quando olhamos para o céu, temos aquela sensação, pelo menos eu tenho, de pequenez. Somos pequeninos, porque quando olhamos para o céu à noite e o vemos estrelado, há noites lindíssimas, em que o céu está com uma beleza que nos atrai. E nos dá aquela sensação de que a dimensão dele é tão grande que não conseguimos abarcar o universo. E muitas vezes podemos nos questionar, e já nos questionamos quase de certeza, é assim, nesta imensidão de estrelas, de planetas, será que somos só nós aqui, os habitantes da Terra? Só nós é que temos lugar e temos direito à vida na Terra? É assim, eu acho que qualquer um de nós se questiona e diz: não me parece que sejamos só nós, um universo tão imenso, somos os únicos seres vivos nesse universo? Não parece sequer fazer sentido, dada a dimensão desse universo. E é sobre esta questão que realmente nós vamos tentar aprofundar. Será que somos só nós? E vamos ver o que é que a doutrina espírita nos diz sobre o assunto. Ora, se eu pensar, e aqui eu tenho uma foto do nosso lindo planeta, não é? Planeta azul. Tenho uma foto do nosso lindo satélite, que também olhamos numa noite então de lua cheia. É um deleite para os olhos nós estarmos a observar a Lua. E temos também o nosso chamado astro-rei, o nosso Sol, fonte para nós de quê? De toda a vida. É através dele que nós recebemos no planeta toda a energia para que a vida se sustente como nós a conhecemos. Ora, e se atendermos ao nosso planeta, é assim, segundo a linha do Equador, ele tem uma circunferência de cerca de 40 mil quilómetros. É assim, se eu quisesse percorrer essa distância de carro, 40 mil quilómetros, teria que demorar o quê? Entre 2 a 3 anos. Se eu for medir a distância da Terra à Lua, aí eu já estou a falar de 380 mil quilómetros. Já é uma distância muitíssimo maior. E se eu comparar com a distância ao Sol, então aí não tem comparação. 149 mil milhões de quilómetros. Ou seja, quando nós começamos a falar do universo, não faz muito sentido a medida que nós usamos aqui na Terra para distâncias. Nós utilizamos o comprimento nas diferentes unidades e para comprimentos muito grandes utilizamos quilómetros. No entanto, ao nível do universo, essa unidade de medida não faz sentido, porque se estamos a falar da distância ao Sol, então e a distância às outras estrelas, às outras galáxias, etc. Não temos uma forma de medir e a nossa física terrena assumiu que iríamos, considerando, de acordo com aquilo que a ciência agora sabe, se bem que já está a ser questionado que a velocidade a que um corpo se pode deslocar, a velocidade mais rápida é a velocidade da luz, que
que são cerca de 300 mil quilómetros por segundo, a nós, quando acendemos a luz, parece-nos é instantâneo, mas não é. E então, em termos do universo, o que é que a nossa física decidiu escolher para medir distâncias? Vamos escolher medir distâncias em anos-luz. Ou seja, um ano-luz seria o tempo que a luz, àquela velocidade, demora a percorrer. É a distância correspondente ao trajeto da luz durante um ano. Só para termos uma ideia da enormidade dessa velocidade, se viajássemos à velocidade da luz, em meio segundo já estávamos na Lua. Meio segundo. Era quase instantâneo. E para chegar ao Sol, 8 minutos bastavam. Ou seja, todas as medidas que nós fazemos em distâncias, em termos do universo na astronomia, há outras unidades, mas esta é capaz de ser a mais simples e a mais conhecida. Acaba por ser, vamos medindo as distâncias em anos-luz. Mas isto faz-nos pensar que se a luz demora todo esse tempo a percorrer esse caminho, então, na realidade, quando a gente olha para o Sol, sem ser diretamente, a luz, mas se estamos, nem que seja, não podemos olhar diretamente para o Sol, não é? Faz mal aos olhos. Mas se estivermos sentados e a receber aquela luz quentinha que estamos a receber naquele instante, é assim, ela foi emitida quê? Há 8 minutos atrás. Ou seja, isto faz-nos questionar que quando eu estou a olhar para o céu, aquela estrela linda que está lá a cintilar e que está possivelmente a 40 anos-luz, 180 anos-luz, 1000 anos-luz. É assim, a luz dela demorou o quê? 1000 anos até eu a conseguir ver. Possivelmente, e o que acontece é que muitas das estrelas que nós estamos a ver naquele instante já lá não estão, porque demorou todo este tempo até a luz viajar até o nosso olho. Por isso, para os astrónomos estudar estes fenómenos acaba por ser mais complicado, porque as distâncias das estrelas ao nosso mísero e pequenino sistema solar são mínimas comparadas com a imensidão de todo o universo. Ora, só para terem uma noção, o nosso sistema solar está a cerca de 27 milhões de anos-luz do centro da nossa galáxia. Temos ali uma imagem da nossa galáxia e nós estamos ali naquele pontinho onde está aquela seta. E a galáxia é tudo aquilo. Ou seja, a nossa Via Láctea, que é a nossa galáxia, é assim, tem de diâmetro 100 mil anos-luz. Ora, o universo visível pelo menos que o homem conhece, tem pelo menos 1 bilhão de galáxias. E cada galáxia pode ter 100 mil a 3 bilhões de estrelas. E assim, são dimensões que nos ultrapassam por completo, que a nossa mente não consegue, na realidade, abranger esta dimensão tão grande. Ali não será 27 mil anos-luz. O diâmetro são 100 mil anos. Pode ser 27 milhões, deve ser 27 mil. Deve ser 27 mil, aí fui eu que me enganei, sim. É 27 mil. Estava aqui a fazer conta. Sim, não faz sentido, então se o diâmetro é 100 mil, 27 milhões não dava, não era maior. De qualquer das maneiras, é assim, isto é uma enormidade e o nosso cérebro não consegue, no fundo, ter a noção exata, porque nós trabalhamos com coisas finitas e aqui temos que ir em termos de quê? De coisas mais para o infinito e nós não conseguimos abarcar bem o conceito de infinito. E já Carl Sagan, famoso
os seus programas no espaço, o cosmos. Quando lhe perguntaram, estamos sós no universo, ele respondeu que seria um grande desperdício de espaço. Porque para tanta imensidão, ele próprio dizia que não fazia sentido essa visão. Ora, nós somos educados e a maioria das religiões não trata deste assunto, nem sequer questiona o facto de sermos únicos no universo ou não. É um assunto que é omisso, ninguém fala sobre o assunto. Seja o catolicismo, o budismo, e assim, não falam sobre vida noutros planetas. É um assunto que é mais fácil e mais simples que ignorar. No entanto, a doutrina espírita tem um dos seus pilares fundamentais, é mesmo a pluralidade dos mundos habitados. Para a doutrina espírita, ela assenta em 5 pilares: a existência de Deus, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, temos também a comunicabilidade dos espíritos e falta-me um que é, já falei na reencarnação, não já? Já. Então é Deus, comunicabilidade dos espíritos, a imortalidade. Exatamente. Portanto, é um dos pilares da doutrina espírita, que foi-nos dito por Kardec nos seus ensinamentos. Por isso, para a doutrina espírita, se for descoberta a vida fora da Terra, isto não é nem nunca será um problema, pelo contrário, é uma confirmação de quê? De um dos seus postulados. E é uma visão completamente diferente daquela a que nós somos sujeitos durante o nosso crescimento. Ou seja, a própria doutrina abre-nos a mente a esta possibilidade e ensina-nos. E, em relação a este assunto, no livro dos Espíritos, Kardec questionou: todos os globos que circulam no espaço são habitados? Ao que os Espíritos responderam: sim, e o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Continua a comentar e voltamos, e eu deixei aquela última parte, porque a resposta é mais longa, porque são realmente os defeitos associados a quê? À humanidade, orgulho e vaidade. E o facto de acharmos que somos únicos e os mais perfeitos é uma manifestação ainda de quê? Da nossa impreparação e da nossa imperfeição. Orgulho e vaidade. Creem que Deus criou o universo somente para nós. Ainda na pergunta seguinte, Kardec questionou se a constituição física dos diferentes globos era a mesma. Ao que os espíritos responderam que não, eles não se assemelham uns aos outros. Na pergunta 57, ainda nos esclarece mais. Se a constituição física não é a mesma para todos, os seres que os habitam terão organização diferente? Ao que eles respondem, sem dúvida. Como vós, entre os peixes, são feitos para viver na água, os pássaros são feitos para viver no ar. Ou seja, nós próprios temos seres que vivem em meios específicos e seletivos para quê? Para a forma como eles estão adaptados de viver. Por isso, nos outros mundos existirá vida, mas não é a vida consoante nós denominamos e entendemos como sendo vida. Mais à frente, também ainda questiona se os mundos mais distanciados do Sol são privados de luz e calor,
de vez que o Sol lhes aparece apenas como uma estrela? Ao que eles nos respondem: acreditais que não há outras fontes de luz e calor além do Sol? Não tendes em conta a eletricidade, que em certos mundos desempenha um papel desconhecido para nós e bem mais importante do que aquele que a gente lhe dá valor aqui na Terra. Aliás, não dissemos que todos os seres vivem da mesma maneira que vós, com órgãos semelhantes aos vossos. E realmente aqui está quase que a base do que a ciência hoje em dia está a ir cada vez mais descobrindo. Cada vez mais vamos encontrando formas alternativas de quê? De energia. Cada vez vamos explorando a própria eletricidade, a própria radiação eletromagnética. Ou seja, a humanidade vai fazendo um percurso de evolução e essa evolução vai indo de encontro àquilo que nós encontramos aonde? Já dito no Livro dos Espíritos. O nosso conhecimento é que é, ainda que, muito limitado. Vamos a Marte, já lá chegamos. Sondas, robôs, estamos a recolher amostras, imagens diárias, há gravações na internet do som de Marte. Estamos a conhecer cada vez mais. Ainda não conseguimos que o homem chegasse a Marte. Mas também já estão a preparar o quê? Esse caminho e essa viagem. Ora, vamos imaginar que um homem chegou a Marte. E quando lá chegar, como nos mostram as imagens da sonda, ele não vê nenhuma vida humana. O que não quer dizer que não haja vida em Marte. Ele não encontra uma vida nos padrões que nós chamamos vida. A vida material que nós conhecemos. À base de respirar oxigênio, à base de necessitar de água. Quando nós vamos para o espaço à procura de vida, vamos sempre à procura de quê? O que é que a gente ouve nas notícias? Existe água, não existe água. Porquê? Porque a nossa vida é baseada na água. Mas já encontraram debaixo do mar, no fundo do mar, junto a fontes vulcânicas, já encontramos vida que não é baseada nem em oxigênio, nem em água, é baseada no dióxido de enxofre. Ou seja, há outros mecanismos que sustentam a vida para além daquele que nós conhecemos. E possivelmente é isso que acontece quando o homem chegar a Marte. Não vai ver vida porque os nossos sentidos não são capazes de quê? De captar essa vida, e o nosso conhecimento também ainda não alcançou esse grau. E de facto, quando Deus criou o mundo, no Big Bang, que os cientistas vão tentando recuar até ao instante inicial, mas que esse instante inicial ninguém consegue. Também os espíritos nos disseram que também não é para nós sabermos. Há coisas que nós não temos sequer ainda capacidade de saber. Mas em relação a toda a evolução dos universos, muitas teorias existem, muitas continuam a ser formuladas. E agora, com o desenvolvimento tecnológico, os novos telescópios, cada vez, há pouco eu disse, no universo visível, é até onde o telescópio, o mais moderno que nós tínhamos, conseguia ir. Porque agora está um novo que está a começar em testes e vai alcançar ainda mais, com mais pormenores, e mais vamos aprender. Antigamente também dizíamos que no espaço era o vazio, o vácuo, não havia nada. E agora já dizemos que há a matéria negra, a energia negra. E assim, nós vamos evoluindo também, tecnologicamente, cientificamente, de maneira a compreender melhor. Mas foi nesta fase que então que eu interpretei realmente o que Jesus nos queria dizer.
quando ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vos teria dito, pois me vou para vos preparar um lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado um lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós estejais. Ou seja, finalmente aquela frase que eu tinha interpretado começa a fazer sentido. Há muitas moradas na casa de meu Pai. E também, no livro Religião dos Espíritos, Emmanuel também nos refere o mesmo. A doutrina espírita tem uma quantidade enorme de obras onde realmente este assunto vem abordado, e todos eles nos conduzem para a mesma informação que está no livro dos Espíritos. Temos assim no espaço incomensurável mundos berços, mundos experiências, mundos universidades, mundos templos, mundos oficinas, mundos reformatórios, mundos hospitais e mundos prisões. Há uma variedade de mundos no nosso universo. Também Joana de Ângelis, no livro do Divaldo, No Limiar do Infinito, nos diz que mundos e mundos, gravitando no infinito, desde os que se encontram em estado de gases incandescentes aos mais sublimes, esperando por nós, como disse Jesus. E a astronomia vai ao encontro disto, porque vai encontrando estrelas que morrem, estrelas que nascem, sistemas que se organizam e que se começam a constituir em planetas, cometas, tudo isso, vamos indo ao encontro daquilo que de certa forma já nos tinha sido dito. E então agora eu acho que a doutrina explica toda esta frase e todo este conceito do universo. A casa do Pai é o próprio universo. As diferentes moradas são todos os mundos que circulam neste espaço infinito e que vão oferecer a todos os espíritos que neles encarnam moradas que estão adequadas a quê? Ao nosso grau de evolução. E cada mundo oferece àqueles que o habitam as condições necessárias para que nós consigamos efetuar o nosso caminho, que é sempre tendente a quê? À evolução do espírito. Por isso, é assim, já sabemos que a constituição física de cada mundo é diversa. Logo, os seus habitantes terão forçosamente também que ser diferentes. As necessidades vitais num planeta podem ser até diametralmente opostas, não são as mesmas do que noutro. E isso facilmente nós entendemos. Estamos em faixas vibratórias, todos nós vibramos de maneira diferente. Logo, não conseguimos detectar a presença da vida noutros mundos que não o nosso. Estamos numa faixa vibratória muito nossa. Outros que estejam em faixas vibratórias diferentes, os nossos sentidos não conseguem detectá-las. As formas de matéria são diferentes e as fontes de energia também serão diferentes, como já tínhamos falado. Por isso é que nós, quando vamos à procura de vida, vamos à procura da vida igual à nossa. E quando os cientistas começarem à procura de outras formas de vida, outras formas de energia, então nós conseguiremos, talvez, daqui a não sei quanto tempo, conseguiremos ter acesso a essa informação. Ora, também na doutrina se fez a classificação dos mundos e podemos classificá-los quanto ao grau de adiantamento ou inferioridade dos habitantes
E aí vamos falar em mundos inferiores, mundos intermediários e mundos adiantados. É assim, nos mundos inferiores, a existência é material, a matéria é o principal. É onde somos sujeitos a todas as atrações da matéria, onde reinam as paixões, os ódios, violência. É assim, a vida moral é muito, muito reduzida. Nos mundos intermediários, como o próprio nome diz, intermediários, já temos a luta entre quem? O bem e o mal. Em que às vezes poderemos já estar numa fase em que predomina um bocadinho o bem, mas ainda há muito mal. E nos mundos adiantados, esses sim, então a vida já é toda quê? Espiritual, onde já só existe bem e o amor, que é a lei da vida e a lei de Deus. Se formos classificar os mundos quanto ao estado em que eles se acham, então classificaremos como mundos primitivos, que foi onde todos nós começamos. São aqueles que são destinados às primeiras encarnações. Ora, estes, depois, à medida que a parte moral vai evoluindo, passaremos para um mundo de quê? De expiações e provas. Que é o quê? Que é o estado atual de quê? Do planeta Terra. Daí que todos nós não consigamos nunca alcançar a felicidade perfeita. Estamos num mundo de provas e expiações. Temos que passar por provas, expiar, temos que evoluir. E dizem os espíritos que já estamos numa fase de quê? De transição para quê? Para um mundo de regeneração. Um mundo onde ainda existe o mal, mas que começa a haver a predominância de quem? Do bem. Vamos ainda ter provas, mas já não é como no planeta Terra. Só que estas transições não se dão de um ano para o outro. São transições que podem demorar séculos. E o planeta, se nós pensarmos bem, é assim, vamos até na nossa curta existência, nós conseguimos ver que o planeta vai melhorando e que cada vez se vão começando a fazer quê? Coisas melhores em prol do outro, comparativamente com o que acontecia, por exemplo, na Idade Média. E até nós, da nossa experiência do dia-a-dia, quando contactamos com crianças, é assim, quantos de nós já não disseram aquela frase? Está tão esperto, parece que eles agora vêm mais espertos. É verdade, eles vêm mais espertos. Geração após geração, como nos ensina a doutrina espírita, reencarnação após reencarnação, nós realmente, os novos seres que estão a nascer no planeta, vêm para contribuir para a evolução do próprio planeta. São realmente seres mais evoluídos. Ora, havemos de lá chegar ao mundo de regeneração e havemos de chegar depois o quê? Aos mundos felizes, onde aí já o bem se sobrepõe a todo o mal. Até finalmente chegarmos aos mundos celestes ou divinos, onde aí só há bem, amor e haveremos de chegar lá um dia. Ora, nós quando encarnamos, não estamos presos indefinidamente a um mundo. E é assim, dependendo da evolução, porque somos espíritos individuais, não quer dizer que tenhamos que encarnar sempre. Podemos, se o nosso grau de evolução o permitir, podemos até reencarnar noutro mundo. Isso depende de quê? Do nosso esforço e do nosso grau de evolução. Porque todos os mundos estão sujeitos a quê? À lei do progresso. Ora, entretanto, eu, depois de finalmente ter entendido isto, fazer todo o sentido para mim, e não estamos garantidamente sós, à medida que se aprofunda o estudo da doutrina
nós vamos começando a saber a natureza do perispírito, vamos estudando e vamos começando a entender que há outras formas de matéria, vamos aprendendo e tudo isto faz muito sentido. Eu pensei, agora vou começar a ver então o que mais informações é que a doutrina me pode dar sobre este assunto. E então eu pus aqui uma recolha de uns breves trechos que suportam no fundo tudo isto que estivemos a falar. Na Revista Espírita de 1858 havia informações acerca do planeta Marte. O próprio Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, também falou de Marte e a informação que foi dada foi de que seria ainda menos adiantado do que a Terra. Os espíritos reencarnados seriam espíritos puros, depois Mercúrio e Saturno eram planetas que vinham já depois da Terra. A superioridade desses espíritos bons já lhes dá uma preponderância sobre os espíritos inferiores. A Lua e Vênus estão mais ou menos no mesmo grau, mais adiantados que Mercúrio, Saturno, e acaba por nos dizer ainda Juno e Urano superiores, e todos os planetas, o mais adiantado sobre todos os aspectos é Júpiter. É o reino exclusivo do bem e da justiça, porquanto só tem espíritos bons. Esta foi uma informação, 1958, que foi dada na Revista Espírita. Na Revista Espírita de 1860, há também um relato do Espírito Jorge, pela médium Senhora Costelo, que continuava a suportar estas informações, que dizia que Marte é um planeta inferior à Terra, que é um esboço grosseiro, seria a primeira encarnação dos mais grosseiros demónios, os seres que os habitam são rudimentares, têm a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Têm todos os instintos do homem, mas não têm a nobreza da bondade. Comem, bebem, batem-se, acasalam-se, sem indústria, sem invenções, consomem a vida basicamente à procura de quê? De alimento. As suas moradias seriam grosseiras, baixas, repugnantes, desordem. Foi esta a visão que nos foi dada e que parecia ir de encontro àquela comunicação mediúnica que já tinha sido dada. Ora, mas também existe, eu penso que em 1935, no livro As Cartas de uma Morta, psicografado de Francisco Cândido Xavier, em que quem se manifestou foi o espírito Maria João de Deus, que era a sua mãe, a versão é completamente oposta. E diz-nos que não foram as expressões físicas do planeta tão adiantados em comparação com o vosso. Nele a sociedade está constituída de tal forma que as guerras ou os flagelos seriam fenómenos jamais previstos ou suspeitados. Vibrações de paz, de harmonia, que se experimenta e que irradia aos corações felicidades nunca antes sonhadas na Terra. A mais profunda espiritualidade caracteriza essa humanidade, rica de amor fraterno e respeito ao Criador. Ou seja, temos aqui duas versões completamente opostas. Ambas comunicações mediúnicas. Na Revista Espírita de 1958, Kardec também fez uma entrevista a um espírito que estava encarnado no planeta Júpiter. Através do médium Victorien de Sardou, Kardec entrevistou um ceramista, Palissy. E esse médium não tinha o mínimo de jeito para desenho, não tinha a mínima aptidão sequer para desenhar. E através de desenho mediúnico, ele deu a Kardec, numa entrevista de cerca de 9 horas,
Portanto, nem por sombras eu vou dar a entrevista toda. Eu espero só aguçar a curiosidade para que possam ir ler a Revista Espírita, porque tem um manancial de informações enorme, mas ao mesmo tempo que tenha um sentido crítico. Ou seja, não basta lermos uma coisa, temos que ler várias. E, encarnado em Júpiter, ele descreveu a vida em Júpiter e, inclusivamente, fez aquele desenho que seria a fachada de uma residência no planeta. Eu escolhi só algumas perguntas. Logo, a primeira pergunta que Kardec fez foi: para onde foste ao deixar a Terra? Ao que ele disse e respondeu: ainda me demorei nela. Em que condições estavas aqui? Sob o aspecto de uma mulher amorosa e dedicada. Era uma simples missão. Essa missão durou muito? Ao que ele lhe respondeu: 30 anos. Depois fez mais perguntas, mas eu saltei logo para a pergunta 6. Com que fim traçaste, pela mão do Sr. Victorian de Sardou, os admiráveis desenhos que nos deste sobre o planeta Júpiter onde habitas? Com o fim de vos inspirar o desejo de vos tornardes melhor. Ou seja, era mesmo para quê? Para promover a nossa evolução, o ambicionarmos chegar aqui, a um mundo melhor do que o nosso. Também o questionou: segundo os nossos cálculos, o Sol deve aparecer aos habitantes de Júpiter em tamanho muito pequeno e, consequentemente, dar muito pouca luz. Podes dizer-nos se a intensidade da luz é ali igual à da Terra ou se é menos forte? Ao que ele respondeu: Júpiter é cercado de uma espécie de luz espiritual em relação com a essência dos seus habitantes. A luz grosseira do vosso Sol não foi feita para eles. Portanto, aquele argumento nosso da ciência de que não chega lá energia suficiente, que são mundos onde a vida não pode existir porque não há energia, há muitas outras formas de energia que nós desconhecemos. Ao que também o questionou se existia uma atmosfera, ao que ele disse que sim. E seria formada pelos mesmos elementos que a atmosfera terrestre? Não. Os homens não são os mesmos. As suas necessidades mudaram. Que vem de encontrar aquilo que foi referido antes. O que nós necessitamos está lá para nós. A vida existe para aquilo que existe naquele planeta. Existem água e mares? Sim. A água é formada pelos mesmos elementos que a nossa, mais etérea, ou seja, a água continuará a ser água. O estado físico da água é que será quê? Um estado diferente. Também o questionou se há vulcões, ao que lhe disseram que não. O nosso globo não é atormentado como o vosso. Lá a natureza não teve as grandes crises. É a morada dos bem-aventurados. A matéria já quase que não existe. Ou seja, mais uma evidência de que realmente nós estamos num mundo de quê? De provas e expiações. Que temos aqueles cataclismos da natureza, sejam vulcões, tremores de terra, etc. E ainda o questiona: as plantas têm analogia com as nossas? Sim. Só que são o quê? Mais belas. Agora imaginemos plantas ainda mais belas que as nossas. A conformação do corpo dos seus habitantes tem relação com a nossa? Sim, a conformação é a mesma. E Kardec ainda lhe perguntou se ele nos podia dar uma ideia da estatura comparada com a dos habitantes da Terra. E ele disse: são grandes e bem proporcionados, maiores que os vossos maiores homens. O corpo do homem é como o molde do seu espírito, belo onde ele é bom. O envoltório é digno dele, não é mais uma prisão.
que é o que a doutrina também nos diz, que o nosso corpo de carne é uma prisão para quem? Para o espírito que ambiciona voltar à pátria, à vida espiritual. Lá os corpos são opacos, diáfanos ou translúcidos. Há uns e há outros. Uns têm tal propriedade, outros têm outra, conforme a sua finalidade. Também o questionou, e eu não estou a pôr as perguntas, ele questionou muitas coisas, foram 9 horas de entrevista. Eu estou a pôr aquelas que eu achei que seriam mais interessantes para o que tínhamos falado. Qual é a base da alimentação dos habitantes? É animal e vegetal como aqui? Ao que eles nos disseram que era puramente vegetal. O homem é o protetor dos animais. Disseram-nos também que parte da sua alimentação é extraída do meio ambiente, cujas emanações eles aspiram. É verdade? Ele disse que sim. Ou seja, o metabolismo que nós conhecemos, nós, neste corpo material, precisamos da proteína para construir as células, etc. Noutros estados mais etéreos, menos materiais, as necessidades serão quê? Diferentes. Comparada com a nossa, a duração da vida é mais longa ou mais curta? Ao que ele respondeu que é mais longa. Qual é a duração média da vida? E ele faz outra pergunta. Como medir o tempo? Pois porque o tempo é relativo. E Kardec insistiu, não podes tomar um dos nossos séculos como termo de comparação? E ele disse-lhe que seria mais ou menos cerca de 5 séculos. Mas agora vem a pergunta a melhor para mim. Se o povo mais adiantado da Terra fosse transportado para Júpiter, que posição ocuparia? Aqui entre vós é ocupada pelos macacos. Pronto. Já não é tão mau assim, mas dá para ver, e ainda estamos mesmo num mundo de provas e expiações. Ainda estamos muito longe da evolução. Se pensarmos do macaco até ao ser humano, passaram muitos milhões. É questionado também se os povos se regem por leis, ao que diz que sim. Pergunta-se também há leis penais, ao que dizem que não há mais crimes. Há desigualdades sociais? Continua e ele responde que sim. E eu quando vi sim, mas depois está a seguir o esclarecimento. Em que é que estas se fundamentam? Na lei de sociedade. As leis de Deus existem sempre. Uns são sempre mais adiantados que outros na perfeição. Os superiores têm sobre os outros uma espécie de autoridade, como um pai tem uma autoridade sobre os filhos. As faculdades do homem são desenvolvidas pela educação? Sim. Portanto, mesmo nos mundos mais evoluídos, vamos continuar aqui a ter que aprender, a estudar, a melhorar a nossa educação. É peça essencial. Por isso, eu espero, com estes relatos, há muito, mas muito mais informações. A revista Espírita eu comecei a ler há muito pouco tempo e é um manancial de informações. Espero ter aguçado a curiosidade e que, depois das obras básicas de Kardec, que tenham curiosidade de avançar também para a revista Espírita. É assim, eu desta vez evitei ir ao meu livro dos preferidos, que é a Gênese, mas também na Gênese há tanta informação sobre este assunto. Mas sempre com sentido crítico. Porquê? Foram informações mediúnicas. As informações mediúnicas são transmitidas por espíritos. Poderiam estar a transmitir informações falsas? Poderiam. Se forem espíritos não muito evoluídos, poderiam transmitir informações falsas. Ou então, até podem estar todos eles corretos. Porquê? Porque cada um vê de acordo com o grau de evolução que tem.
e de acordo como nós, quando perante algum assunto, cada um de nós interpreta o assunto à nossa maneira. É uma interpretação pessoal, assim o são também essas comunicações. Por isso, é um assunto que está completamente em aberto. Quando a gente começa a pensar, em vez de uma questão, cada vez surgem mais. É realmente necessário mais estudos, é necessário mais pesquisas, é necessário mais investigações, debates e é necessário mais descobertas da nossa parte, do homem, para conseguir ir compreendendo cada vez melhor todos estes fenómenos. Mas Erasto, que era também o mentor de Allan Kardec, disse-nos: na dúvida, abstente. É um velho provérbio. Portanto, não admitais senão o que seja aos vossos olhos de manifesta evidência. Melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade. Uma teoria, se estiver errada, facilmente é destruída pelas evidências e é descredibilizada. E aí a doutrina espírita não impõe. E Kardec teve todo este cuidado quando compilou a sua obra. É melhor rejeitar 10 verdades do que aceitar uma da qual não tenha certezas. Porque, senão, se ele aceitasse uma verdade como verdade e não depois fosse desmentida, seria um descrédito. E esta postura tem que ser uma postura de todos nós. Temos que ter espírito crítico, não é só porque nos dizem. Nós vamos ler, vamos procurar, vamos pesquisar para formar a nossa própria opinião. E não somos donos da verdade, não sabemos. Daqui a uns anos podemos trocar de opinião e dizer: não, eu estava errada, não era assim, agora eu aceito. Com humildade e com a natural evolução do conhecimento e a natural evolução de cada um de nós. Por isso, esta foi a bibliografia e assim termino o tema que hoje escolhi.